Tem esse lago belíssimo na região da Guatemala, chamado Lago Atitlan. Só pelos vídeos que eu vi, eu já sei que seria um sonho viajar para lá, tirar férias bem merecidas num local completamente paradisíaco, sabe? Em alguns vídeos você vê a cor da água naquele turquesa perfeito, que eu particularmente sou suspeita para falar porque é a minha cor preferida. Em outras partes do lago tem aquele azul mais intenso, mas em todas as regiões o lago é o mais puro suco da perfeição da mãe natureza. Ali perto também tem 3 vulcões inativos, muitas colinas, além de várias cidades pequenas cercando a região, cada uma mais colorida e viva do que a outra. O lugar perfeito para você comer aquela boa comida típica e procurar os presentes lindos que você quer trazer de volta para os seus amigos e familiares quando você volta de viagem, sabe? Na região também ainda habitam muitas comunidades indígenas, uma verdadeira tapeçaria de culturas que seria o sonho de qualquer pessoa que viaja justamente para ver esse tipo de coisa, né? A cultura dos povos ali ao vivo. E de forma muito compreensível, o lago agora é um local muito badalado para turistas, considerado um dos locais mais lindos para se visitar na América Central, além de ser perfeito para você aproveitar a natureza e relaxar. Porém, nesse pedacinho de paraíso, em outubro de 2023, chegaram 12 forasteiros, a maioria americanos, prontos para participar de um retiro de yoga, uma semana inteira para se alinhar com o seu espírito e o seu corpo, ter um tempo para refletir sobre a vida, o mais próximo do céu na Terra possível para um ser humano. Mas em outubro de 2023, algo mais parecido com um inferno aconteceu com Nancy Yang. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo, bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, meu anjo? Tudo bom? Aproveitando aqui rapidinho para pedir desculpas, porque o vídeo dessa semana atrasou, né? Não saiu na sexta-feira, como eu gostaria que tivesse saído, mas nas próximas semanas eu espero que vocês entendam o motivo quando vocês verem o projeto que eu tô trabalhando, e aí vocês não fiquem muito chateados comigo. E trabalhar assim de graça é um pouquinho complicado, sabe, galera? Então, quem quiser ajudar o nosso canal a crescer e melhorar, você agora pode se tornar membro para dar aquela forcinha pra gente aqui, né? A gente, bugo, eu que faço tudo sozinha, mas tudo bem. Você também pode mandar um pix para minha chave atrásdafita@gmail.com. E se você não puder contribuir financeiramente, mas ainda assim quiser ajudar a gente, bota a nossa playlist aí do canal com todos os vídeos de barulho de fundo, dá like em todos os vídeos, porque ajuda muito, 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 galera. E eu agradeço qualquer apoio que vocês possam me dar de coração, sério mesmo. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. No dia 19 de outubro de 2023, Nancy Yang, com 29 anos de idade, moradora do estado da Califórnia, simplesmente desapareceu durante o que deveria ter sido um retiro de yoga muito tranquilo e espiritual. E com a notícia se espalhando pela internet, a galera começou a especular muita coisa, já que esse é um daqueles casos que a gente não tem certeza de nada, mas tem muita coisa esquisita em volta, sabe? Um dos boatos principais era de que um dos outros participantes do retiro foi dar uma volta de caiaque com a Nancy. Essa pessoa teria visto ela se afogando, mas é considerado um boato porque essa informação não constava em nenhum dos relatórios oficiais sobre o caso. E além disso, a testemunha nunca se pronunciou para dar uma declaração oficial para as autoridades, né? Nunca falou com a polícia até agora, pelo menos. Além disso, nenhuma das 11 pessoas que sabia que a Nancy tinha desaparecido denunciou o sumiço dela para a polícia até 24 horas depois, um dia completo. Sempre um bom indício de que a galera não tá escondendo nada, demorar para chamar a polícia, bem coisa de gente inocente mesmo, viu? Além disso, a pessoa responsável pela organização do retiro mentiu para a família da Nancy, dizendo que o desaparecimento dela tinha sido comunicado para as autoridades no mesmo dia. Mas a data do relatório oficial mostrava que a denúncia, na verdade, tinha sido feita no dia seguinte, 24 horas depois, e a mulher que estava com a Nancy durante o incidente se recusa terminantemente a falar com a família dela. A polícia declarou que aproximadamente 95% do lago Atitlan já tinha sido examinado e ainda não tinha nenhum sinal do corpo da Nancy, fazendo com que a hipótese de que ela sofreu um acidente e se afogou ficasse um pouco mais esquisita ainda. Ou se, vamos lá, era verdade que um deles viu a Nancy se afogando, por que raios eles não fizeram
absolutamente nada para ajudar ela e esperaram um dia inteiro para contatar a polícia. Alguém precisava de tempo para se livrar de alguma evidência, talvez? Não sei, supostamente. Supostamente. Se foi só acidente e não foi culpa de ninguém, não teve nenhum ato nefasto por trás do desaparecimento da Nancy, por que eles voltaram para os Estados Unidos mais cedo do que o planejado e estão se recusando a falar com a polícia e, pior do que isso, se recusando a falar com a família da Nancy? O que raios aconteceu naquele lago e onde está Nancy Yang? Todo ano o lago Atitlan recebe centenas, talvez milhares de viajantes de todas as regiões do mundo para participar desses retiros de yoga. Afinal, como eu falei no começo do vídeo, a região é um verdadeiro pedaço de paraíso, né? Que é um lugar melhor para você meditar, se conectar de novo com a sua alma, o seu corpo. Não tem. Além da paisagem natural, a grande parte das tribos da região são maias. Sim, os maias que a gente tanto lê nos livros de história e ouve falar, sabe? E na cultura deles, as práticas religiosas são bastante alinhadas com a filosofia por trás da yoga em si. Então, realmente não é nenhuma grande coincidência o lago Atitlan ser o lugar perfeito para esse tipo de retiro. Entre os princípios que eles compartilham estão a conexão da alma com o corpo, a sua saúde e paz espiritual como uma entidade holística, né? Então, uma consequência da saúde como um todo. Então, por exemplo, se o seu espírito está mal, o seu corpo vai sentir as consequências, né, segundo o que eles acreditam, esse tipo de coisa. Como os retiros têm se popularizado bastante nos últimos anos, já existe uma verdadeira logística, toda uma operação na ilha para atender esses viajantes. Os participantes são buscados num aeroporto e levados direto para o resort que eles alugaram. E o tempo que você vai ficar lá depende basicamente da sua vontade e do seu orçamento, claro. E são oferecidos pacotes de 3 dias, uma semana ou até um mês completo. Todos os pacotes com itinerário de atividades, incluindo práticas de yoga e meditação, óbvio. Mas além disso, são oferecidos workshops de culinária, que eu pelo menos concordo que é uma prática espiritual, com certeza. Nos workshops são incluídas temáticas como o vegetarianismo e a importância de beber água. As práticas de yoga vão do nível iniciante até os mais avançados, nos quais incluem caminhadas para testar a sua respiração e visitas às tribos indígenas da região. Enfim, viajantes de todas as nacionalidades são atraídos para esse retiro no lago Atitlan. Boa parte deles americanos, e inclusive não era nem a primeira vez que a Nancy tinha participado desse retiro. Ano passado ela tinha feito a mesma viagem com o mesmo instrutor dessa vez, e eu vou supor aqui que ela se apaixonou pela experiência, já que ela quis fazer isso 2 anos seguidos, sabe? Além de ter aquela sensação, tanto para ela quanto para a família, do tipo, ela já foi uma vez, ela já conhece ali o babado, ela conhece as pessoas com quem ela está viajando, ela vai estar segura, né? Pelo menos em teoria. E não querendo dar uma aula sobre a filosofia por trás da yoga, até porque eu não entendo tanto quanto eu gostaria sobre o assunto, mas um dos princípios que me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre esse caso é que eles têm o princípio da não violência, né? Então, os praticantes da yoga devem tentar ao máximo não machucar outras pessoas, a menos que seja extremamente necessário, tipo uma situação de vida ou morte, até porque eles também acreditam no famoso karma, a filosofia de que toda energia que você coloca no universo vai voltar para você mais cedo ou mais tarde, sabe? E um outro princípio muito presente, muito pregado nas práticas de yoga, é o princípio da honestidade. Afinal, como que você vai encontrar a sua paz interior, né, a sua espiritualidade plena, quando você não consegue ser honesto com os outros e nem com você mesmo, sabe? Ou seja, seria ideal que você não tivesse nada a esconder. Guarda essa informação aí na sua cabecinha enquanto a gente vai explorando o resto da história, beleza? Porém, em contraste com a maioria dos princípios filosóficos que, em teoria, o grupo seguia, assim que a notícia do sumiço da Nancy começa a se espalhar, misteriosamente as 11 pessoas que mais poderiam trazer alguma informação relevante se recusam a cooperar. E toda vez que alguém resolve falar alguma coisa, a gente recebe uma história diferente. Ou seja, estão mentindo. Ou seja, alguém com certeza está escondendo alguma coisa. Um dos updates do caso aconteceu quando os donos da companhia que alugou os caiaques do grupo resolveu falar publicamente
E, assim, só para vocês entenderem, gente, que esse é um daqueles que eu estou completamente obcecada porque eu vi acontecendo ao vivo, sabe? Eu vi a notícia do dia que a Nancy desapareceu e aí eu fui vendo cada um desses updates e quanto mais o povo falava, menos as coisas faziam sentido. Então, assim, mas sim, segundo os donos da companhia de caiaque, os 12 participantes alugaram os caiaques e saíram para um passeio na água no dia que a Nancy desapareceu. Quando eles voltaram, a Nancy já não estava com eles. Estranhamente, nenhum deles parecia preocupado, nem nervoso, nem molhado, como era de se esperar se você vê uma pessoa se afogando e você tenta ajudar ela de alguma forma, não é mesmo? Os donos dos caiaques também afirmam que nenhum dos 11 participantes do grupo demonstrou nenhum interesse em conversar com ninguém, dar nenhuma informação relevante, e a próxima coisa que eles ficaram sabendo foi que eles já tinham ido embora sem nem pagar pelo aluguel dos caiaques e até alguns dias antes do planejado, afinal o retiro não tinha nem acabado ainda. E segundo eles, em algum período entre 8 e 12 horas depois que a Nancy desapareceu, todo o grupo já tinha ido embora da ilha, de volta para os Estados Unidos. E o que isso implica, se você parar para pensar e fazer a linha do tempo, é que a Nancy desapareceu, eles foram embora para os Estados Unidos antes do planejado, e só aí, quando eles já estavam nos Estados Unidos de volta, eles ligaram para a polícia. Eles entraram em contato com as autoridades para denunciar o sumiço da Nancy. E você não vai me convencer que isso é uma coisa normal de gente inocente nunca, gente. Desculpa, não. O advogado do gabinete oficial da Guatemala declarou que eles não conseguiram entrar em contato com a mulher que supostamente viu o que aconteceu com a Nancy e nem com o guia do retiro, porque quando eles foram investigar, o grupo já tinha ido embora. E sendo assim, eles solicitaram o apoio internacional para entrar em contato com essas pessoas. E até a última notícia do gabinete, eles estavam esperando uma resposta. A irmã da Nancy, a Nick, lembra claramente de que ela tinha ido na padaria comprar alguma coisa para comer quando ela recebeu a notícia do sumiço da irmã. No telefone, o pai dela só disse: "Você precisa voltar para casa imediatamente e aqui a gente conversa." Quando a Nick voltou para casa dela, o pai dela chegou um pouco depois e ele ainda estava meio confuso para começar a explicar, porque ele tinha acabado de receber uma ligação muito esquisita de alguém que dizia fazer parte do retiro de yoga que a Nancy tinha ido. E segundo ele, essa pessoa teria deixado implícito que a Nancy não ia mais voltar para casa. E ele estava tão confuso que, primeiramente, a família nem entendeu a gravidade da situação, né? A Nick lembra de ter pensado: ué, como assim? Ela gostou tanto assim da Guatemala que ela vai morar lá agora? Ok, eu vou conversar com ela depois para ver se ela muda de ideia, eu acho. Os três irmãos da Nancy, todos na casa dos 20 e poucos anos, resolvem ligar de volta para o número para tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo, e a segunda ligação consegue ser ainda mais esquisita do que a primeira. E assim eles desligaram o telefone com ainda mais dúvidas do que respostas. E de todas as 11 pessoas que viajaram com a Nancy, toda vez que a família tentou entrar em contato, ou eles se recusaram a dar respostas, ou eles deram respostas que na verdade não respondiam coisa nenhuma. A pessoa que ligou para o pai da Nancy especificou que ela sumiu na água, mas ela também disse que não tinha visto o incidente, então ela não sabia explicar direito o que realmente aconteceu com a Nancy. Ok. As autoridades da Guatemala passaram 72 horas incríveis, 3 dias, procurando pela Nancy, como é o protocolo deles em caso de pessoa desaparecida. Você procura 3 dias só, depois acabou. Quando o período de 3 dias acaba, fica a cargo da família pagar o serviço de investigadores particulares, se eles quiserem ter alguma chance de encontrar ou saber o que aconteceu com o seu ente querido, né, assim. Parabéns, viu, dona Guatemala? 3 dias procurando a pessoa. 3 dias. O problema era que justamente a família da Nancy não tinha nem muita coisa por onde começar, não tinha informação nenhuma para entregar para o investigador. A única evidência que eles tinham era o último vídeo que foi feito da Nancy ainda com vida, andando de caiaque no lago e acenando para quem estava gravando ela. O vídeo foi compartilhado com a família da Nancy e também com o time de busca e resgate que procurava por ela. No vídeo também aparecem os outros participantes do retiro,
cada um no seu caiaque à beira do lago no dia 19 de outubro, o dia em que a Nancy desapareceu e, assim, minha humilde opinião aqui, tá? Pelo menos aquele trecho ali é uma área que parece ser bem aberta, não parece ser o tipo de lugar que se alguém sofrer um acidente ninguém vai ver nem ouvir nada, sabe? Você entende o que eu tô dizendo? O que novamente me leva a questionar o que de tão ruim os amigos da Nancy estão querendo esconder e fingir que nunca aconteceu. O Lago Atitlan é o lago mais profundo da América Central, o que já naturalmente faz dele uma área muito mais difícil de ser procurada. Além de ter uma vida muito mais selvagem se escondendo ali nas profundezas, sabe? É estimado que as partes mais profundas do lago conseguem chegar a 340 metros de profundidade, quase à altura do Empire State Building, só aí a título de comparação. Tem bastante coisa, tá? Depois que as buscas pela Nancy foram encerradas, a família dela entrou em contato com essa companhia de helicópteros chamada Black Wolf, o Lobo Negro, que era especializada em realizar missões de busca e resgate. Mesmo a família da Nancy estando ciente de que era uma missão com pouquíssima chance de sucesso, eles se agarraram em qualquer chance de trazer a filha deles de volta para casa, com vida ou não. Na internet, a família implorou pela ajuda de qualquer mergulhador da região da Guatemala, ou qualquer um que tivesse um barco, ou soubesse dirigir ou ajudar a conduzir um barco, e tivesse mais dignidade e respeito pela vida humana do que os amigos da Nancy, aparentemente. E a comunidade compareceu pela família Yang num gesto de recuperar a fé na humanidade. Sério. E eles procuraram pela Nancy por semanas. Finalmente, depois de muita frustração, com a falta de colaboração das testemunhas principais do caso, até o FBI acaba sendo envolvido nessa investigação e busca pela Nancy, mas ainda assim era o sentimento geral de todo mundo que ouvia falar desse caso de que o caminho muito mais rápido para descobrir o que raios aconteceu com a Nancy, se foi realmente um acidente e as pessoas não souberam lidar, ou se foi alguma coisa mais nefasta. O caminho mais rápido para todas as respostas, na verdade os 11 caminhos, eram as 11 pessoas que estavam com a Nancy na última vez em que ela foi vista com vida e que voltaram para casa sem ela. A irmã da Nancy, a Nick, disse que sim, algumas pessoas do grupo até entraram em contato com a família, mas algumas pessoas do grupo se recusam terminantemente a falar com eles por algum motivo. E até o FBI achou de fato muito esquisito o grupo ter ido embora do país e só 24 horas depois reportar o desaparecimento / afogamento da amiga. E a família da Nancy, por mais determinada que ela esteja em encontrar a sua ente querida, elas não têm recursos infinitos, não é mesmo? E sendo assim, qualquer direcionamento, qualquer pista de onde eles devem focar para descobrir o que aconteceu já ajudaria muito, porque até onde eu entendi é um lago, mas é uma região até bem vasta, então se eles pudessem dizer, a última vez que eu vi ela foi ali, assim, assim, assado, ajudaria bastante. E nem isso os colegas de retiro da Nancy conseguem dar. A última vez que a família viu Nancy Yang foi no dia 12 de outubro de 2023, 2 dias antes da viagem dela, enquanto a família comemorava o aniversário de 2 dos 3 irmãos da Nancy. E pelo menos eles tinham essa última lembrança da irmã sorrindo, animando todo mundo na mesa, ligando para a irmã dela, a Nick, do outro lado da mesa, porque imagina que aquele restaurante chinês com aquelas mesas enormes que tem aquele negócio no meio que gira, sabe? Então é uma distância boa até uma pessoa que está do lado da outra, sabe? A Nancy ligava para Nick, do outro lado da mesa, sentada com o namorado dela, o Jared, e perguntava: "E aí, vocês estão falando de quê?" E a Nick respondia: "Licença, gata, estamos tendo uma conversa particular, tá? KKKKKKK." Depois do jantar, a Nancy era definitivamente a pessoa que reunia a família toda para tirar uma foto em grupo. Eles lembram de assoprar as velas do bolo e comer o bolo, e já no estacionamento do restaurante, eles lembram da irmã se despedindo e dizendo que já estava na hora dela ir, porque ela precisava fazer as malas para a viagem dela para Guatemala. Ai. Eles lembram da Nancy muito animada, afinal ela já tinha ido uma vez e parecia que ela mal podia esperar para repetir a experiência até então maravilhosa. A Nick declarou em uma entrevista: "Se eu soubesse que a minha irmã ia sumir uma semana depois daquele dia, eu teria pedido para ela ficar um pouco mais."
Nancy Yang trabalhava como professora de crianças com necessidades especiais, numa escola daquelas que eles têm um número menor de alunos nas classes, justamente para o professor conseguir dar uma atenção mais diferenciada para cada aluno, um cuidado mais especializado, sem ficar sobrecarregado. A Nancy acordava muito cedo para começar a trabalhar às 7h30 da manhã, indo até às 5 horas da tarde. Depois do trabalho, ela ia para aula de yoga e depois ela ia para casa fazer um jantar e botar os papos em dia com os amigos e com a família, antes de terminar algum trabalho pendente que ela tinha na escola, algum planejamento de aula, alguma prova para corrigir ou algo do tipo, para poder ir dormir e começar tudo de novo no dia seguinte. Então realmente dá para imaginar que a Nancy estava muito animada com essas férias num lugar paradisíaco em que ela achava que ela ia estar segura e que podia confiar nas pessoas em volta dela nesse momento de paz e meditação, né? Recentemente a Nancy tinha começado a usar o serviço de companhias como o HelloFresh, um babado que eles têm lá nos Estados Unidos em que você recebe os ingredientes já porcionados junto com a receita de como fazer um prato de comida bem gostosinho, mas com muito mais praticidade. E a Nancy chegava em casa depois de um longo dia de trabalho e depois da aula de yoga, disposta a melhorar sua habilidade culinária, porque ela adorava preparar uma comida gostosa para as pessoas que ela amava. A Nancy já tinha até chorado algumas vezes na aula de yoga e, pelo que eu vi, é mais comum do que a gente poderia imaginar, porque pela própria natureza da yoga ser um momento em que você sente a tensão e o estresse do dia a dia deixando o seu corpo, né, e você ali quase se conectando de volta com a sua essência, presente de fato no seu corpo pela primeira vez em vai saber Deus quanto tempo, muita gente acaba chorando nas aulas de yoga. Por conta do alívio físico, somado ao alívio emocional que acompanha. A mãe da Nancy, Stephanie Yang, afirmou em entrevista: "Eu sinto muita falta da minha Nancy e eu rezo para que o governo nos ajude a encontrar respostas e trazer ela de volta para casa." As buscas pela Nancy continuaram por alguns meses, até que nada mais relevante foi encontrado e nenhuma testemunha entrou em contato com as autoridades. A família da Nancy soltou o comunicado de que eles estavam lançando uma vaquinha no site GoFundMe no dia 9 de novembro, afirmando que agradecia às autoridades policiais que tinham ajudado eles até então, junto com as companhias de busca e resgate, e até a mídia e qualquer pessoa que tivesse doado e ajudado a espalhar a história da Nancy. No post eles escreveram: "Traz lágrimas aos nossos olhos e um sorriso ao nosso rosto saber que a Nancy ia ficar muito feliz de ver todo esse esforço feito por ela. A gente consegue até escutar ela dizendo: tá tranquilo, galera, não precisa de todo esse trabalho não." Ela talvez dissesse que era trabalho demais, mas a gente tem certeza que ela faria a mesma coisa por nós. Em um comentário, um dos amigos envolvidos no caso teria dito no Instagram: "Eu espero que o corpo dela seja encontrado logo." Corpo? Como é que você tem tanta certeza que ela morreu, hein? Porque assim, pra mim, ou aconteceu uma coisa muito esquisita e você não tem certeza de nada, ou você viu a Nancy perdendo a vida e você não fez absolutamente nada pra ajudar. É isso mesmo que eu tô entendendo? Até porque, olha, sério, gente, desculpa. Mesmo que ela tenha caído no lago e se afogado e 11 pessoas ficaram olhando e não fizeram absolutamente nada pra ajudar, que tipo de ser humano é esse? Em outra entrevista, o irmão da Nancy, o Jonathan, compartilhou mais uma traição que a família Yang sofreu de uma das pessoas que eles consideravam mais próximas da Nancy no grupo de viagem, chamada Christina Blazek, e na entrevista ele afirma: "A narrativa de que não teve nenhum crime, que foi só um afogamento normal, foi ficando cada vez mais difícil de acreditar depois de uma série de eventos. Eles indo embora no dia seguinte, alegações de suborno, todas as versões diferentes e conflitantes que a gente ouviu sobre a história da Christina e principalmente ela se recusando a ajudar os times de busca e o silêncio dela fala muito alto. É difícil não se perguntar qual informação, qual versão da história é verdade e qual informação está sendo escondida de forma intencional." E pelo que tudo indica, essa tal de Christina Blazek é justamente a pessoa que foi apontada como a mulher que estava com a Nancy quando tudo aconteceu. O Jonathan também conta que até certo ponto a família acreditava que ia descobrir o que aconteceu com a Nancy quando tivesse acesso ao relatório da polícia, mas quando eles finalmente tiveram acesso a esse relatório, não tinha nenhuma informação nova lá. E a única coisa que eles sabem no meio de todos os boatos e histórias que mudam o tempo todo é que a Christina
seria a pessoa que mais facilmente poderia dizer o que aconteceu com a Nancy, mas ela se recusa terminantemente a conversar com eles e ela chegou a ter a audácia de dizer que ela não deve nada para a família Yang. Tá bom, dona Cristina, talvez você realmente não deva nada no sentido de que não tem nenhum contrato que te obrigue a falar a verdade, infelizmente, sabe? Mas como ser humano, só de você ver a família de uma pessoa que você conhecia passando por tudo isso, e você, em teoria, sabe de tudo que aconteceu e com certeza não foi nada demais, apenas um acidente infeliz, não é mesmo? E você tem a audácia, o espírito de porco de responder: não, eu não devo nada pra ninguém. Eu vou ler um comentário que eu achei em um dos vários vídeos que eu vi sobre esse caso, em que a pessoa diz: desculpa, mas se você sabe de algo sobre o desaparecimento de alguém e não foi uma situação de segurança própria, como por exemplo, a pessoa desapareceu para escapar de uma situação perigosa, você com toda a certeza deve à família dela alguma explicação. Eu concordo, né? Eu não sei se é porque eu tenho uma irmã, então para mim talvez seja mais fácil me colocar no lugar da Nick e do Jonathan, mas se fosse a minha irmã e a gata me diz que não me deve nada, fia, sei que finalmente, talvez pela pressão pública de todo mundo que estava prestando atenção no caso, a Christina Blazer que finalmente deu a sua declaração oficial através de um advogado. Ok, até aí tudo bem, as pessoas têm o direito a um advogado por um motivo. O problema é justamente a história que a Christina contou. Segundo ela, estava todo mundo ali curtindo o passeio de caiaque, ela estava conversando com a Nancy de boas, até que de repente a Nancy disse que queria nadar. Segundo a advogada da Christina, ela teria dito para Nancy que era melhor ela não fazer isso, que aquela região era muito perigosa e tinha correntes muito fortes. Mas a Nancy teria ignorado o aviso dela e pulou na água do mesmo jeito, fazendo com que o caiaque dela se afastasse um pouco. Nisso, a Christina foi tentar recuperar o caiaque da Nancy, óbvio, afinal ela é tão boazinha, tão galera, né, gente? Abre aspas. Ela, a Christina, manteve uma perna em um caiaque e a outra perna no outro caiaque e tentou voltar em direção da Nancy e chegou perto dela. E então, aparentemente, até o advogado usando essa palavra, aparentemente, até ele mandou o supostamente para não se queimar depois. Aparentemente, ela perdeu o caiaque de novo, se virou para pegar ele de novo e quando ela se virou, a senhorita Yang tinha sumido. Fecha aspas. 0 a 10. Qual nota você dá para essa fanfic da Christine? Gente, não tem condição, isso não faz a menor de sentido. Então, o advogado afirma que depois disso, a cliente dele pediu ajuda e uma ligação desesperada foi feita. Para quem? Para algum amigo para ajudar a limpar a barra dela, porque para a polícia ela só ligou 24 horas depois, quando ela já estava de volta nos Estados Unidos, né? Então ela não estava tão desesperada assim, né, meu querido? E o que eu penso sobre essa história toda é exatamente o que a família Yang disse quando ouviu essa história pela primeira vez, algumas semanas depois de que tudo aconteceu. E o Jonathan, irmão da Nancy, afirmou, abre aspas, se o que ela diz realmente aconteceu e foi tudo um acidente, eu não entendo como ela pôde escolher deixar a nossa família no escuro por semanas e não dizer isso desde o começo. Fecha aspas. Exatamente, Christina. Demorou por quê? Precisava de tempo para criar essa tua fanfic, assim, e ainda assim, isso foi a melhor coisa que tu conseguiu criar? Ó, oh, parabéns, viu, fia? Eu não consigo tirar da minha cabeça que se fosse só um acidente, se ninguém fez nada errado, a pessoa não ia demorar semanas para conversar com a família da pessoa. Enfim. E assim, né, o adicional de que qualquer pessoa normal fazer isso já seria ultrajante, né, completamente ridículo, mas uma pessoa que está envolvida na yoga e toda a filosofia de paz, amor, galera, a energia que você manda volta para você, vamos ser honestos, afinal a gente não tem nada a esconder, não é mesmo? Ai, paz e amor. E aí a gata vira para uma família passando a dor mais inimaginável que um ser humano pode passar, na minha opinião, e responde: não devo nada pra vocês não, viu? Beijo de luz, namastê, tenho nada a ver com isso. Sério, gente. Sério.
Infelizmente é isso, galera. Eu procurei até no Reddit algum update desse caso e eu não consegui encontrar nada, mas eu resolvi trazer porque, mesmo numa situação complicada dessa, eu sinto que em alguns países a gente tem mais um senso de comunidade do que aqui no Brasil, sabe? A família da Nancy, pelo menos na época do desaparecimento, recebeu muito apoio da população. Ela foi convidada para ir em jornais e podcasts para falar sobre o caso. Enquanto aqui no Brasil eu não sinto a mesma energia, sabe? Então, por exemplo, ano passado, na cidade que eu moro, uma moça jovem também sumiu numa festa, nunca mais voltou para casa, o corpo dela nunca foi encontrado e a família dela ficou sozinha lutando para encontrar ela, não teve protesto, não teve crítica à polícia, não teve absolutamente nada, né? E a polícia brasileira sempre com aquele trabalho exemplar, não é mesmo? E para tentar mostrar por que eu acho esse caso tão suspeito, ele me lembra muito a morte da Shanquella Robinson, que assim como a Nancy também viajou para outro país para tirar umas férias com os amigos, e durante esse período em que ela devia estar aproveitando as férias, que ela trabalhou duro para merecer, a família recebeu a notícia terrível de que ela tinha falecido, e aí também, como assim, uma moça de 20 e poucos anos, saudável, foi ali tirar férias e morreu. Nisso, os amigos também já tinham voltado para os Estados Unidos antes do previsto. Percebe uma semelhança aí, né? E também estavam se recusando a falar com as autoridades, mas aí a autópsia no corpo da Shanquella determinou que ela tinha morrido por causa de uma agressão que ela tinha sofrido de uma dessas amigas. E o caso da Nancy consegue ser um pouco pior porque a gente não sabe nem onde está o corpo dela, né? Então, considerando o pior cenário de que ela realmente esteja sem vida, se nenhuma dessas almas cebosas abrir a boca, a família da Nancy talvez nunca sequer descubra o que raios aconteceu ou que foi o monstro responsável pelo que aconteceu com a filha deles. E olha, se me dá ódio de imaginar uma situação dessas, eu não consigo nem imaginar o que a família dela sente todo santo dia. É de partir o coração, no mínimo, viu, galera? E é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima. Você, por favor, se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ative as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, viu? Que ó, tem coisa vindo aí, viu? Tem coisa vindo. E até a próxima. Tchau!